definição do que é inspiração da Bíblia. A questão da inspiração da Bíblia provém do texto grego do Novo Testamento. Nós temos duas passagens do Novo Testamento nas quais aparecem termos que nós podemos ter uma noção, uma base um pouco mais clara do que é essa inspiração. Uma dessas passagens é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada, a palavra inspirada ali, ele diz divinamente inspirada por Deus, é a palavra theopneustos. Theopneustos. Theo vem de theos, significa Deus, e pneutos vem de sopro, soprar, né? A ideia também de espírito, de vento, de sopro. A partir desse termo que temos em 2 Timóteo 3,16, nós podemos compreender inspiração como sopro de Deus. Aquilo que o próprio Deus sopra, algo que sai de dentro dele e que ele sopra. Sopra em quem? Sopra nos escritores da Bíblia Sagrada. Sopra naqueles homens a qual ele escolheu para inscrever os livros da Bíblia Sagrada. Então a ideia é que os homens estão se utilizando de algo que vem de Deus, do sopro que saiu de Deus. Aquilo que saiu de dentro de Deus veio para o homem e o homem escreveu para nós. Essa é a ideia da inspiração. Outro texto que nós temos é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele diz que os santos homens de Deus escreveram movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos ali é ferômeno, que significa mover, empurrar, dirigir, guiar. A ideia é de um vento que sopra sobre algo, empurrando aquilo em uma certa direção. A ideia é que o vento do Espírito direcionou os homens com respeito ao que eles deveriam escrever, com respeito à mensagem, ao teor daquilo que seria escrito. Então, a ideia de inspiração é essa. É algo que sai de Deus, que direciona o homem, que dá uma direção, um caminho para que o homem possa estar escrevendo. Então, resumindo aqui, a inspiração da Bíblia diz respeito à ação do Espírito Santo por trás dos escritores. Até o verbo latim, que é traduzido para o português como inspiração, é o verbo inspirare, que significa literalmente encher os pulmões de ar, adicionar vento aos pulmões. Então, a ideia é que você puxe algo para dentro de você. Então, a ideia da inspiração é que algo seja colocado dentro do ser humano. A ideia é que Deus colocou dentro do ser humano o seu vento, o seu espírito, o seu direcionamento, as suas palavras, para que o ser humano pudesse trazer para a humanidade. Isso faz com que a Bíblia ganhe um diferencial em comparação aos demais livros existentes. Porque os livros, por mais que tenham seus bons conteúdos históricos, científicos, filosóficos, não passam de meras produções do conhecimento humano e da razão humana. A Bíblia, por sua vez, ela não parte da razão e da produção do ser humano, mas ela parte de Deus. É algo que sai de dentro de Deus, é o vento que estava dentro de Deus, ele soprou no ser humano. Ou seja, é algo que vem diretamente de Deus para o ser humano e o ser humano apenas o registra, o escreve. É isso que é a inspiração da Bíblia Sagrada. E com a inspiração da Bíblia, nós temos dois pontos que são importantes na Bíblia, que é a primeira, a inerrância da Bíblia. Se a Bíblia é inspirada por Deus, se ela veio de Deus, logo então ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros, porque ela veio de Deus, e Deus não há erros, Deus não há falha, não há nenhum tipo de fragilidade em Deus. Sendo assim, as palavras da Bíblia saindo do próprio Deus, logo então elas são inerrantes, elas não contêm erros. O segundo ponto aqui de importância é a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia, ela é infalível. Por quê? Porque ela é algo que veio de Deus, e o que veio de Deus é infalível, não tem como haver falhas, erros, não há como falhar, né? A ideia de não há como falhar, suas promessas, aquilo que diz respeito ao futuro, ao que há de acontecer com a humanidade, jamais poderá falhar, porque veio de Deus, e Deus não há falha, Deus não mente, então o futuro é garantido, né? Muitas pessoas dizem que o futuro é incerto. Para nós que cremos na Bíblia, o futuro não é incerto na sua totalidade, porque grande parte do futuro está revelado por Deus na sua palavra e não pode falhar. Isso nos garante que, de fato, ocorrerá. Algumas outras pessoas costumam dizer que isso está na Bíblia, mas pode ser que Deus mude. Não, a palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha. Aquilo que Deus disse, ele não voltará atrás, porque ele é fiel.
O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ainda que formos infiéis, todavia Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, na Bíblia, nós temos total confiança. Por quê? São palavras de Deus, inspiração de Deus, não palavras humanas. Elas não contêm erros e nem pode falhar. E assim nós finalizamos esse primeiro